Bom, Agora sim. o que eu quero fazer? Eu quero conversar com você. O programa Você viu o pátio? Eu vi. Depois nós vamos conversar lá. Ah, tá. Mas eu quero 2 momentos, né? Diga. Eu quero aqui que a gente fale um pouco daqui, né? O Cláudio que vai te entrevistar, vamos dizer assim, botando esse papo aqui, né? E depois indo lá eu faço a minha parte. O curador fez quase um espelho, assim, mas na minha cabeça o que ele fez foi meio aqui as flores numa espécie de oferenda, né? Uma referência. Você sabe que A ideia foi tua? Porque eu conversei com a Beatriz. foi um convite, na verdade, né? Em parte foi um convite do próprio museu, mas foi também um encontro, porque são trabalhos de épocas bem diferentes. Mas houve um interesse do museu que estava abrindo para vários artistas contemporâneos. Quer dizer, isso é uma iniciativa nova. A Beatriz trouxe uma história que é contraponto. Acho que Contrapontos, né? Exatamente. E aí, ao longo de diversas obras, você tem algumas intervenções no espaço do acervo. No espaço do acervo. No meu caso, como eu tinha alguns projetos já ligados ao que seria considerado arte sacra, houve essa vontade de fazer uma sala reservada, né? E havia também o tema da primavera, porque também é uma floração no museu, arte contemporânea, viva, no museu histórico, né? Então essa seria a intenção. Trazer a arte viva para dentro de um museu, que é um museu totalmente dedicado ao barroco, né? Sim. Então, quer dizer, tem museu de arte sacra em Santos também. Tem. Mas é difícil, assim, o acesso lá, né? Na verdade, acho que ele não tem esse vínculo tão urbano como esse museu. O que a Beatriz trouxe, o Cláudio me corrija se eu estiver errado, foi que o próprio fato de você trazer elementos tão contemporâneos a um acervo tão secular, né, faz com que pessoas que a priori tivessem um distanciamento da obra e do museu por concebê-lo como uma coisa do passado, vamos dizer assim, se sentem compelidas a vir para o espaço interno. E traz também um público diferente, né? Exatamente. Pessoas que têm interesse na arte contemporânea. Mas o que aconteceu, curioso, é a reação das crianças, que eu acho que é bem incrível, assim. Eu tive a oportunidade de conversar com os educadores, que também são um educador, né? Então, é interessante ouvir a reação das crianças com relação às cores e o próprio comentário sobre os trabalhos, né? Porque o museu tem uma vida muito intensa de visitas programadas. São escolas que vêm exatamente. Então, isso é além do público que não marca a visita, tem um trabalho para visitas especiais de grupos. Exatamente, né? Principalmente escolas, né? Vem cá, o Floração, você que deveria, eu acho o nome Foi, na verdade foi uma matéria que saiu na National Geographic sobre a pré-história das flores. Então, falava muito da floração como um movimento do mundo vegetal que possibilita a vida humana. Você, então, inclusive, vou te interrompendo e falando aqui, tem uma aqui que eu estava vendo enquanto esperava, que é algo pré-histórico, é aquela de cima ali? A ninféia, ela é a espécie, a flor mais antiga que eles têm nos fósseis, né? Então é essa estranhíssima aqui nesse desenho, então ficou muito mais estranho, mas ela é a flor do Monet, ela é uma flor aquática. Ela é a flor mais antiga, né? A rosácea já é uma espécie bem mais recente. Então, mas na evolução, a mais antiga que se tem notícia, os fósseis são ninféias, são essas flores aquáticas. Ela nasce do lodo, inclusive como simbologia tem muito a ver com a rosa, que a ninféia é o lótus, né? O lótus é uma espécie de ninféia. Então a rosa tem um pouco essa simbologia também. Quer dizer, ela vem do lodo, das profundezas da água, brota em contato com a luz. A rosa não vem do lodo, né? Mas a simbologia, a rosa também tem essa simbologia de transformação. Então, aí quando você pega, por exemplo, esse teu trabalho já é anterior ou é de agora? Não, foi feito para essa série. Essa série toda foi feita para essa exposição. Quer dizer, eu tinha essas aquarelas menores, eu tinha,
já uma série de vasos de rosa. A rosa, como é a flor mais cultural, vamos dizer assim, mais humana, porque ela não tinha esse desenho na natureza, né? Foi o homem que gerou. Essa quantidade de pétalas é um desejo bem humano. Então, eu fiz essa série de vasos e relacionei com as Madonas do acervo do museu. São essa série menor. Eu queria que você falasse um pouco desse espaço que eu sei. Esse oratório eu encontrei numa viagem para Barretos. Então, é um oratório popular, eu me encantei, trouxe para São Paulo. Na época não tinha ainda a ideia de trabalhar nele, mas já tinha a possibilidade de exposição aqui. Mas eu quis trabalhar, inicialmente eu ia trazer peças do acervo para dentro da exposição. Quando eu apresentei, eu tinha essa vontade de poder fazer uma conversa direta. Como teve a exposição Contrapontos, e eu acabei optando por trabalhar a imagem da cidade como um altar também, né? Então, no fundo, eu acabei retratando o próprio museu, com cenas aéreas, que são imagens que eu fiz em uma exposição em 2006, onde eu sobrevoei a cidade de dirigível. Então é um voo que você vem dessa visão frontal, você passa para a lateral, e aí você vem, a Pinacoteca está aqui no Jardim da Luz, e ela vem para cá num zoom, a Estação da Luz, e se você faz uma curva, então você vem para o Anhangabaú, que está aqui atrás, né? Você tem até uma referência aqui ao prédio do Banespa. Então, eu acho que você tem uma relação com a cidade quase como se ela... de devoção também, né? E mostrar que existem espaços como o próprio museu, e a Pinacoteca, o Jardim da Luz, o Museu da Língua... Quer dizer, esses espaços que estão ligados à cultura e também à natureza, o próprio Anhangabaú, são todos espaços públicos. Então, são espaços que a gente tem que ter uma relação de uma certa reverência, um certo cuidado, vamos dizer assim, né? Apesar de não serem espaços do sagrado, mas eu acho que trazer para dentro de um espaço de contemplação. Então eu quis criar essa sala, que era uma sala especial para retratar esse lugar. E a forma como você compôs, inclusive usando as laterais, né? E a luz que vem de cima, que a gente até fez uma brincadeira agora há pouco gravando, se você começa a entrar aqui no desenho, né? Você eu nunca tinha feito isso, que demais. Isso é o próprio voo, né? Exatamente. Você chega... Tem também, aqui inicialmente eu pensei em colocar um cálice, né? Mas tinha essa peça de louça, que é o Coração de Maria. É uma referência também à Dolorosa, né? A Nossa Senhora das Dores, que é muito cultuada. E então eu trabalhei um pouco essa relação rosa-espinho, que é muito importante. A dor, apesar de a gente ter essa... Eu particularmente tenho muita dificuldade com o sofrimento, né? Mas a gente tem que considerar que faz parte da vida, né? Então, só que eu dei um jeito aí com esses espinhos, que a rosa você pode tirar todos os espinhos e deixar esse coração meio entreaberto, assim, e azul, né? Também, que é uma cor não tão carnal, assim, e trabalhei um pouco com essa ideia da pessoa também se ver nesse contexto, né? Ela tá lá dentro, também ela no lugar do cálice, né?